Pesadelos em Foco. Olá, se você gosta de histórias aterrorizantes, te convido a participar da nossa comunidade, se inscrevendo, deixando um like e comentando. Desde já, meu muito obrigado. Vamos ao vídeo. Se eu te disser que existe alguém que alegava ser um ser sobrenatural, você provavelmente vai achar que estou delirando. Mas aguenta aí comigo. Essa história aconteceu quando eu estava no ensino médio, em uma cidade pequena chamada Arapongas, no Paraná. Naquela época, havia um garoto que jurava para todo mundo ser um demônio. Eu não me sinto confortável nem escrevendo o nome real dele, por motivos que você logo vai entender. Vamos chamá-lo de Pedro, embora o nome verdadeiro dele soe como algo tirado de uma obra de Machado de Assis. Pedro era extremamente esquisito. Ele tinha um jeito socialmente desajeitado. Andava sempre com um olhar vazio que deixava até os professores desconfortáveis. Todo santo dia ele usava a mesma blusa cinza básica, sem exceção. Juro, nunca vi aquele moleque trocar de roupa. Além disso, ele cheirava mal, como se nunca tivesse ouvido falar de sabão e água. Era baixinho, de aparência mediana, mas ninguém conseguia ver direito porque ele sempre mantinha o capuz cobrindo o rosto. Nem os óculos escuros ele tirava, nem dentro da sala de aula. Os professores tentaram pedir para ele retirar as lentes escuras algumas vezes, mas ele simplesmente ignorava. Agora vem a parte estranha. Ele não tinha amigos, mas tinha esse hábito peculiar de adotar pessoas. Quando digo isso, quero dizer que, se ele gostasse de você, algo que decidia aleatoriamente, ele chegava e dizia: "Você foi adotado." Significava que você fazia parte do círculo dele, ou algo assim. Segundo ele, isso te protegia de, sei lá, qualquer coisa ruim que ele pudesse fazer. Pedro não gostava de muita gente, então poucas pessoas eram adotadas. Eu era uma dessas poucas. Hoje, olhando para trás, acho que talvez fosse porque ele tinha uma paixonite por mim. Ninguém na escola acreditava nas histórias dele sobre ser um demônio. Todos só pensavam que ele era um jovem problemático. E ele realmente era. Outra garota que também foi adotada por Pedro era minha amiga Bia. O interesse dele por ela era mais evidente, e todos os nossos colegas sabiam disso. Um dia, estávamos sentados nos vestiários atrás da escola, matando o tempo e conversando sobre coisas aleatórias. Estávamos eu, Bia, Laura e Lucas. Não me lembro bem como o assunto surgiu, mas acabamos falando sobre o interesse de Pedro pela Bia. Todos estavam rindo, e Bia ficou claramente envergonhada. Para facilitar as coisas, costumávamos usar um apelido para Pedro, já que o nome verdadeiro era muito complicado. Mas dessa vez, lembro-me nitidamente de Laura usando o nome verdadeiro dele. Na terceira vez que ela disse, "Juro pela minha vida", Pedro apareceu do nada e pulou em cima do vestiário com um taco de beisebol nas mãos. Não foi assustador no sentido tradicional, mas foi uma das cenas mais inquietantes que eu já presenciei até então. Paramos de falar imediatamente, nervosos, pensando que ele poderia ter ouvido nossa conversa. Mas ele não disse nada, apenas nos encarou. Acenei para ele timidamente, e ele acenou de volta antes de pular de volta ao chão e sair caminhando calmamente. Depois que tínhamos certeza de que ele estava longe, nós quatro caímos na gargalhada, achando graça do quão bizarro foi o encontro. Por dentro, no entanto, eu ainda estava perturbada. O próximo incidente foi significativamente mais assustador e impossível de rir. Eu estava literalmente na casa da Laura, e nós duas estávamos no quarto dela. Os pais dela estavam em casa, mas isso não impediu nada. Não me recordo exatamente do que estávamos falando, mas o nome de Pedro foi mencionado 3 vezes entre nós. Menos de 10 minutos depois, ouvimos a porta da frente bater. Confusas, descemos para ver se algum dos nossos amigos tinha chegado sem avisar, algo comum,
já que os pais da Laura eram super tranquilos e recebiam visitas frequentemente. Mas quando chegamos à sala, ficamos chocadas ao ver Pedro parado lá, conversando com a mãe da Laura. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali, e ele simplesmente respondeu: "Eu fui convocado." A mãe da Laura fez um pouco de conversa fiada antes de pedir educadamente para ele ir embora, o que ele fez em silêncio. Alarmes deveriam ter disparado na nossa cabeça, mas como a mãe da Laura já conhecia Pedro, ela não pareceu tão preocupada. Laura e eu, no entanto, subimos as escadas falando sobre o quão bizarro aquilo foi. Poucos minutos depois, fizemos a conexão. Ele parecia surgir magicamente toda vez que seu nome era dito 3 vezes. Ridículo, eu sei. Mas nós duas tínhamos testemunhado 2 eventos inexplicáveis e conhecíamos a história de Pedro sobre ser um demônio. Como mais poderíamos explicar o que aconteceu? Contamos aos nossos amigos no dia seguinte, e nosso grupo jurou nunca mais dizer o nome dele 3 vezes em uma mesma conversa. Tudo correu bem por alguns meses, e comecei a pensar que talvez tivesse exagerado. Até que um dia, meu grupo de amigos estava reunido na casa de outro amigo, João. Estávamos sentados no quintal quando o assunto novamente girou em torno de Pedro. Apesar de todos os nossos esforços para convencer João, ele se recusou a acreditar nas histórias. Mesmo depois de confirmarmos com todos, ele continuou cético. Para mostrar sua descrença, ele brincou dizendo o nome de Pedro 3 vezes na mesma frase. Ficamos frustrados, mas nada aconteceu. Ele sorriu e nos chamou de idiotas por acreditarmos em algo tão absurdo. Mas ele falou cedo demais. Alguns minutos depois, Pedro saltou sobre o muro do quintal. João percebeu primeiro e parou de falar no meio da frase. Todos nós ficamos em silêncio, tensos, esperando o que ele faria. Ele nos encarou por alguns segundos antes de saltar de volta e desaparecer. João começou a surtar, acusando-nos de conspirar com Pedro para assustá-lo. Tentamos explicar que imploramos para ele não dizer o nome, mas ele nos mandou embora, claramente abalado. A última experiência que tive com Pedro foi a mais assustadora e perturbadora de todas. Foi a única vez em que senti que minha vida poderia estar realmente em risco. Alguns meses depois do incidente na casa do João, eu estava sozinho em casa uma noite, algo raro, já que meus pais quase nunca saíam. Decidi aproveitar a situação e convidei um garoto com quem vinha conversando para vir me visitar. Ele não era grande coisa, mas também não era diferente dos outros caras com quem eu conversava naquela idade. Estávamos no meu quarto, e uma chuva leve começava a cair do lado de fora. Em algum momento, ele mencionou Pedro, o que me fez estremecer. Ele ficou confuso, então expliquei tudo. Ele começou a rir e disse que ia dizer o nome de Pedro só para me assustar. Implorei para ele não fazer isso, mas ele ignorou. Só que, dessa vez, ele não só disse o nome, ele gritou 3 vezes, com toda a força dos pulmões. Não houve atraso. No momento em que ele terminou de gritar, ouvi a chuva aumentar violentamente. Poucos segundos depois, um relâmpago iluminou o céu. Comecei a entrar em pânico. O garoto pareceu arrependido e tentou me acalmar, dizendo que era apenas uma coincidência improvável. Xinguei ele e corri para a janela para olhar a tempestade. Quando olhei para a entrada da garagem, gritei ao ver a silhueta de uma pessoa olhando para minha janela. Estava escuro e chovia muito, mas eu tinha 99% de certeza de que era Pedro. Fechei as cortinas rapidamente e corri para verificar se todas as portas estavam trancadas. Depois de fechar a porta dos fundos, vi aquela figura novamente, agora parada imóvel no meu quintal. Senti um ataque de pânico chegando e soube que Pedro encontraria uma maneira de entrar na minha casa. Comecei a gritar repetidamente: "Eu fui adotada, eu fui adotada."
torcendo para que isso funcionasse. Sei que ele não poderia ter me ouvido, mas minha mente estava em frangalhos. O garoto desceu correndo e tentou me acalmar, me levantando do chão da cozinha. Olhei pela janela novamente, e ele havia sumido. Na manhã seguinte, depois que o garoto foi embora, fui inspecionar o quintal. Para meu horror, encontrei algo sinistro no canto mais distante do meu jardim. A blusa cinza de Pedro, e dentro dela estavam embrulhados alguns objetos pessoais que eu achava ter perdido. Meus pais estavam fora, e eu estava com tanto medo que nem pensei em ligar para a polícia. Decidi mostrar o que encontrei para eles quando voltassem no dia seguinte. Mas nunca precisei fazer isso. No dia seguinte, Pedro não apareceu na escola. Nem no outro dia. Nenhum de nós jamais o viu novamente, e ninguém soube o que aconteceu com ele. Meus pais ainda moram na mesma casa, algo que me faz pensar muito. Sei que esta não é sua típica história de terror, mas não sei onde mais desabafar sobre isso. Algumas pessoas da escola me contaram que flagraram Pedro escondido, espionando suas conversas, o que poderia explicar como ele conseguia aparecer do nada. Com o passar dos anos, refleti sobre tudo isso e concluí que a explicação mais plausível é que Pedro era apenas um jovem mentalmente instável que me perseguia, e talvez outras garotas também. Isso explica porque ele sempre surgia quando seu nome era mencionado. Ainda me arrepio ao imaginar que ele poderia estar me seguindo por aí, escutando minhas conversas. Nem quero pensar sobre onde ele pode estar agora. Vou te contar uma história que aconteceu há mais de 30 anos, durante a minha infância. Peço desculpas se alguns detalhes estiverem meio nebulosos, afinal, faz tempo. Eu tinha uns 10 anos, e a minha família era enorme. Naquela época, para mim, era difícil lembrar o rosto de todos os parentes, quanto mais os nomes. Em cada reunião familiar, eu era apresentado a alguém cujo rosto eu não reconhecia, embora eles parecessem me conhecer bem. Meu pai era um de 9 irmãos, então havia 8 casais de tios e primos só do lado dele. Meus avós paternos eram extremamente abastados e tinham uma propriedade gigantesca à beira-mar, que era compartilhada por toda a família. Não sei as dimensões exatas, mas tenho certeza de que dava para acomodar mais de 30 pessoas confortavelmente. Por isso, passávamos longas temporadas de verão lá. Meus pais tinham empregos que permitiam trabalhar remotamente ou ficar longe dos escritórios por períodos prolongados. E os irmãos do meu pai e seus filhos também aproveitavam o lugar da mesma forma. Era raro termos apenas a nossa família na casa de praia. Eu me dava bem com todos os meus primos e preferia passar o tempo lá do que em casa, já que eu era mais próximo de alguns deles do que dos amigos da minha cidade natal. Também gostava de muitos dos meus tios e tias, mas meu favorito, sem sombra de dúvida, era o tio João, pai do meu primo Bruno. Bruno era meio antissocial, e nós não brincávamos muito juntos, mas o tio João era incrível. Ele sempre conseguia me animar e me fazer rir. Além de ser ótimo com crianças, ele era terapeuta e psiquiatra licenciado, e muitas vezes era para quem eu recorria quando precisava conversar. Há uma boa chance de ele saber mais sobre mim do que meus próprios pais. Eu confiava nele completamente e não tinha nada que eu não me sentisse à vontade para compartilhar. Mas aquele verão foi diferente. Comecei a ter pesadelos intensos e perturbadores. Não havia temas em comum entre eles, mas todos giravam em torno de algo emocionalmente devastador, como a ideia de perder um membro da família ou ficar sozinho para sempre. Gostaria de poder fornecer mais detalhes, mas já fiz questão de apagar essas imagens horríveis da minha mente. No entanto, lembro-me vividamente de um sonho em particular. Era um daqueles falsos despertares. Acordei e desci para tomar café da manhã com meus pais, como fazia todas as manhãs. Mas, quando cheguei à cozinha, eles não estavam lá, e a mesa de jantar estava vazia.
Corri de volta para os quartos deles e dos meus irmãos, mas ninguém estava em casa. O resto do sonho consistiu basicamente em mim chorando no chão do meu quarto, perguntando por que todos tinham me abandonado. Depois de 3 ou 4 desses pesadelos seguidos, decidi contar ao tio João, envergonhado demais para falar com meus pais. Ele me ouviu com uma expressão preocupada enquanto eu descrevia o que estava vivendo, e começou a anotar coisas em seu caderninho. Ele sugeriu que eu fizesse uma profunda reflexão interna, já que algo parecia estar remoendo meu inconsciente. Mas que tipo de reflexão profunda uma criança de 10 anos deveria fazer? Ele me disse que pensaria sobre o assunto e que eu deveria voltar a procurá-lo se o problema persistisse. E, claro, persistiu. Alguns dias e mais pesadelos depois, contei ao tio João como as coisas estavam piorando. Ele me disse que havia refletido sobre a situação e descoberto o que estava acontecendo na minha mente. Segundo ele, mesmo que eu não percebesse, eu estava profundamente frustrado com meus pais e nutria uma mágoa não resolvida em relação a eles. Fiquei ainda mais confuso. Eu era uma criança comportada, educada e grata. Sempre obedecia aos meus pais e os amava mais do que qualquer coisa. Mas o tio João entendia do assunto. Afinal, era um terapeuta experiente. Imaginei que ele já tivesse lidado com situações semelhantes e me considerei sortudo por ter sua ajuda. Perguntei como deveria agir diante dessa descoberta e admiti que aquilo me deixava assustado. Ele me tranquilizou, dizendo que era normal sentir medo e que a maioria de seus pacientes adultos reagia da mesma forma. Ele também explicou que era natural discordar do que ele estava dizendo, já que os sonhos refletem sentimentos subconscientes que o cérebro se recusa a aceitar. Isso até fazia sentido para mim. Nos dias seguintes, ele me instruiu a ser um pouco mais desobediente com meus pais. Disse para eu tentar dizer não mais vezes e discutir com eles quando não conseguisse o que queria. Foi exatamente o que fiz. Durante 3 dias, agi de maneira tão atípica que meus pais ficaram preocupados. Eles me disseram que não estavam gostando do meu comportamento recente e que eu precisava parar com aquilo. Doeu muito fazer isso com eles, mas eu não suportava mais ter pesadelos todas as noites. Eu faria qualquer coisa para acabar com aqueles terrores noturnos. Mas eles não pararam. Na verdade, pioraram. Tornaram-se mais vívidos, mais gráficos e ainda mais perturbadores. Era insuportável. Voltei a procurar o tio João, desesperado. Ele me disse que havia mais uma coisa que poderíamos tentar. Implorei para saber o que era, mas ele hesitou. Depois de alguns minutos de insistência, ele finalmente revelou. Segundo ele, meu cérebro era maduro demais para o meu corpo jovem, e eu precisava libertá-lo. Obviamente, eu não fazia ideia do que ele queria dizer com isso. Ele prometeu que, se eu tivesse mais um pesadelo, me diria o que eu precisava fazer. Fui dormir apavorado naquela noite. Não queria liberar nada, fosse lá o que ele estivesse falando. Mas, pela primeira vez em vários dias, acordei antes de o pesadelo começar. Era algo novo, e por isso fiquei ainda mais assustado. Não conseguia nem me mexer ou respirar alto. Não era paralisia do sono, mas eu estava completamente aterrorizado. Fiquei encarando a parede por 1 minuto inteiro, sem saber direito o que estava fazendo. Então ouvi algo que jamais vou esquecer, não importa o quanto eu tente. Sussurros ao pé do meu ouvido. Sussurros do tio João. Tinha certeza disso. Virei-me rapidamente e gritei, o que o fez sair correndo. Ele deixou o quarto às pressas e fechou a porta. Fiquei ali, suando frio, achando que talvez ainda estivesse sonhando. Em vez de tentar dormir de novo, corri para o quarto dos meus pais e contei tudo. Falei sobre os pesadelos, sobre o tio João, sobre tudo. Meu pai não perdeu tempo.
Imediatamente foi ao quarto do tio João e o confrontou. Meu tio negou tudo, mas meu pai era um homem grande e não teve dificuldade em intimidá-lo. Uma discussão virou uma briga física, e meu pai pegou a pasta que o tio João sempre carregava consigo. Enquanto isso, o tio João juntou suas coisas e praticamente fugiu para o carro. Meu pai começou a vasculhar a pasta, e o que encontrou foi nauseante. Havia páginas e páginas de anotações relacionadas a sonhos, notas manuscritas e artigos impressos. Artigos sobre indução de sonhos, especificamente pesadelos. Notas pessoais sobre diferentes técnicas, dados anteriores e tipos de experimentos. Era horrível. Mais tarde, o tio João foi preso. A polícia encontrou coisas ainda mais incriminadoras no computador dele. Não vou entrar em detalhes, mas tenho certeza de que você consegue imaginar o que encontraram, baseado no que ele queria dizer com libertar meu corpo. Nunca mais o vi. Não sei o que aconteceu com ele a longo prazo, já que meus pais evitam falar sobre o assunto, pelo menos perto de mim. Às vezes, me culpo por ter sido tão ingênuo, mas não há nada que eu possa fazer agora. Vou te contar uma história que aconteceu há alguns anos, quando eu morava em Curitiba. Era uma noite de sábado gelada, e meu amigo Marcos e eu estávamos indo para uma festa de jantar. Antes de chegar ao destino, decidimos fazer uma parada estratégica em um mercadinho para comprar algumas bebidas. Parecia uma ideia simples, mas o temporal que caía estava começando a ficar mais intenso. Não queríamos aparecer de mãos abanando, então escolhemos algumas cervejas artesanais locais e uma garrafa de uísque antes de voltar para o carro. Lembro-me bem de que, naquele momento, a neve começou a se acumular rapidamente, embora fosse algo com que já estivéssemos acostumados. Enquanto eu esperava no carro, Marcos resolveu correr de volta ao mercadinho para pegar um maço de cigarros eletrônicos, sua nova fixação por nicotina. Eu fiquei meio irritado, afinal, quem dirigia era eu, e o meu carro não era exatamente confiável. Após alguns minutos, ele reapareceu e entrou no carro. Saímos do estacionamento e continuamos nosso caminho. A nevasca estava pior agora, cobrindo as ruas com um manto branco denso. O trajeto até a festa deveria ser tranquilo, uns 20 ou 30 minutos pelas áreas suburbanas familiares. Mas nada na minha vida é tão simples quanto parece. A tempestade tinha outros planos, transformando o que deveria ser uma viagem relaxante em uma jornada perigosa. Para ser honesto, eu nunca fui um motorista muito habilidoso, e o carro derrapava a cada 10 segundos. Depois de subir uma ladeira tensa, virei uma esquina e me deparei com uma cena que ninguém gostaria de ver. Um carro parado no meio da rua, com as luzes de emergência piscando de forma sinistra, cortando a neve como sinais de socorro. Ambas as portas, do motorista e do passageiro, estavam escancaradas. Eu estava tentado a simplesmente contornar o veículo e seguir meu caminho, mas Marcos insistiu para que eu parasse. Pode me julgar se quiser, mas eu não sou o tipo de pessoa que age como um bom samaritano. Já passei por tantas situações complicadas na vida que desenvolvi uma desconfiança geral em relação a estranhos. Tentei argumentar que estávamos atrasados, mas ele me encarou com uma expressão preocupada e pediu para pararmos. Marcos tinha me colocado em enrascadas antes por causa de sua curiosidade infantil, mas dessa vez era diferente. Alguém poderia estar precisando de ajuda. Relutantemente, parei o carro. Ficamos ali sentados em silêncio por alguns segundos. Ele perguntou se deveríamos investigar, e eu respondi que isso era exatamente o que estávamos fazendo. Ele revirou os olhos e disse que observar o carro pela janela não resolveria nada. Ele tinha razão, mas eu realmente não queria sair do carro. Nervoso, pedi para esperarmos mais alguns minutos, ao que ele concordou, ainda contrariado. Ficamos lá, observando aquelas luzes piscando contra o cenário de neve, que,
exceto por aquele detalhe inquietante, era belíssimo. Nada aconteceu, o que me surpreendeu um pouco. Eventualmente, Marcos disse que não aguentava mais esperar e decidiu investigar sozinho. Antes que eu pudesse impedi-lo, ele saiu do carro. Observei com um crescente aperto no peito enquanto ele se aproximava do veículo. Nesse momento, tive certeza de que vi algo escuro se mover pelo canto do olho. Talvez fosse só minha mente preocupada pregando peças, mas a situação estava ficando cada vez mais sinistra. Não mais que 10 segundos depois, juro que vi o carro balançar levemente, como se algo tivesse se mexido no porta-malas ou no banco traseiro. Outra vez, talvez fosse imaginação, mas eu não estava disposta a arriscar. Tomei uma decisão rápida e buzinei alto, assustando Marcos, que estava inspecionando o interior do veículo. Ele entendeu imediatamente e correu de volta para o carro. Saí dali acelerando e expliquei a ele minha suspeita. Aquilo tudo era uma armadilha. Ele ficou irritado quando eu admiti que não tinha provas concretas, mas respondi com firmeza que não colocaria minha vida em risco por alguém que poderia simplesmente pedir ajuda. O restante do trajeto foi tenso. Marcos era o tipo de cara que guardava mágoas por muito tempo. Chegamos à festa e, por algumas horas, tudo parecia normal novamente. Conversamos, jantamos e nos divertimos com amigos. Mas, no fim da noite, nosso anfitrião ligou a TV para dar aos convidados uma atualização sobre a tempestade. Ele mudou para o noticiário local, e o que vimos foi absolutamente horripilante. Os policiais estavam alertando sobre um roubo de carro ocorrido menos de 2 horas antes. Eles divulgaram uma descrição da vítima, que relatou o seguinte: ela estava dirigindo seu filho adolescente de volta para casa após uma visita a um amigo quando notou um carro parado no meio da rua, com as luzes de emergência acesas e as portas abertas. Ela e o filho se aproximaram para verificar se alguém precisava de ajuda, mas, assim que chegaram perto, 2 homens surgiram de trás de um monte de neve, e outro saiu do porta-malas do veículo. Eles ameaçaram a mulher e exigiram que entregasse as chaves. Em seguida, fugiram com o carro dela, além do utilizado na armadilha. Olhei para Marcos com uma expressão de puro terror. Aquilo poderia ter sido nós. Contei aos outros convidados o que havia acontecido mais cedo, e isso rapidamente acabou com o clima descontraído da festa. As pessoas estavam fascinadas com a história, mas o pior de tudo foi perceber que eu havia sido salva por instinto, e talvez por sorte. Essa experiência me deixou ainda mais desconfiada de estranhos do que eu já era. Às vezes, penso em quantas pessoas eu teria ajudado em outra situação se não tivesse passado por essa armadilha meticulosa.